O Fantástico está no ar, frente a frente com um homem que há 2 meses jogou o carro contra um grupo de ciclistas e feriu 17 pessoas. Uma entrevista exclusiva. Como ele explica tanta violência? Se é que explica. Eu nunca tive intenção de matar nenhuma dessas pessoas, eu nem conhecia eles, não teria razão nenhuma para matá-los. Este é o atropelador. Seu nome, Ricardo José Neis, 47 anos. Profissão, bancário em Porto Alegre. Um homem que durante toda a entrevista tenta controlar o nervosismo e justificar seu ato. Só pensei que se eu parasse, eu seria linchado. A minha única alternativa era sair dali. Orientado pelos 2 advogados que acompanharam a gravação, Ricardo Neis manteve sempre a mesma versão. Naquele momento, naquela situação, eu estava sendo agredido, entrei em pânico. O homem que atacou um grupo de cerca de 150 ciclistas com o próprio carro conseguiu na justiça há 10 dias o direito de responder ao processo em liberdade. O que aconteceu naquele dia? Então, naquele dia, eu estava indo levar meu filho na casa da mãe dele, ele tinha passado a semana toda comigo. No caminho, o Ricardo deu de frente com ciclistas do movimento Massa Crítica. São homens e mulheres que se reúnem uma vez por mês para defender o uso da bicicleta como meio de transporte. Naquela noite de 25 de fevereiro, o grupo, com cerca de 150 ciclistas, percorreu este trajeto pelo centro de Porto Alegre. Eram 7 horas. Ricardo e os ciclistas se encontraram neste ponto. Segundo o motorista, o grupo o impediu de passar. Fecharam o trânsito e tomaram conta da rua ali eu parei com o carro, alguns deles se atiraram por cima do capô, outros deram alguns socos ali, né? E eu fiquei bastante nervoso, meu filho também, então eu procurei apaziguar. Baixei o vidro, né? Baixei o vidro e disse para eles que eles não precisavam fazer daquela maneira ali, que tinha lugar para todo mundo na via. Um quarteirão depois, Ricardo afirma que os ciclistas abriram passagem e a situação, que parecia resolvida, se complicou. Quando eu ultrapassei, aí eu vi que eles se enfureceram. Então, nesse momento, eles realmente começaram a agredir o carro, quebraram o espelho, deram várias batidas mais fortes, né? Aí então o meu guri estava em pânico, eu fiquei em pânico também e procurei fugir. Às 7h10, Ricardo saiu em disparada. Estas imagens foram feitas pelos próprios manifestantes. Divulgadas na internet, acabaram sendo vistas por todo o Brasil. Elas mostram o momento em que ele acelera e joga o carro em cima do jovem. Mas você não podia ter pego a direita ou pego uma outra rua, evitado... Não, porque nós já tínhamos passado, eu poderia ter feito isso antes. Depois de atropelar um grupo de ciclistas nesta rua, aqui na região central de Porto Alegre, Ricardo fugiu sem prestar socorro às vítimas. Foi preso e denunciado por 17 tentativas de homicídio. Chegou a ficar quase um mês na cadeia. Eu agi de forma instintiva. A minha intenção era sair dali. Você estava com raiva naquele momento? Não, eu estava em pânico, estava com medo. O senhor colocou em risco a sua vida, a vida do seu filho e dos ciclistas ali? Quer dizer, o senhor não poderia ter evitado aquele atropelamento conjunto ali em massa? Se eu pudesse prever o que aconteceria, se eu pudesse prever a agressão, mas eu teria que ter uma bola de cristal, né? Eu sou... Parar o carro e pedir ajuda para um policial... Mas como? Mas naquele momento não haveria tempo, meu amigo, não haveria tempo. Mas então, podia ter matado um daqueles... Exatamente por isso. Você há de convir comigo, você não pode ter uma manifestação, uma passeata no meio do trânsito. Os ciclistas Marcos, Surian e Ricardo estavam no grupo que pedalava naquela noite. Eles contestam a versão do atropelador. Dizem que não foram eles que começaram a confusão. Naquele evento, não tinha nenhuma pessoa tomando atitudes agressivas. As pessoas ficaram até em volta do carro para tentar parar ele, porque ele estava, de fato, acelerando, sabe, dando aquelas pequenas aceleradas para... Ninguém quebrou o carro dele, ninguém bateu, bateram na janela assim, ô, calma aí, vamos conversar. E ele não se mostrou nem um pouco aberto ao diálogo. Um exemplo de muitos motoristas que estão por aí descontrolados. Porque realmente eu estava totalmente transtornado. E ainda fiquei durante um bom tempo. O senhor disse que tinha problemas psiquiátricos? Não. Não. Queria ser internado, é isso? Não. Na realidade, eu não tinha problemas psicológicos. Na realidade, eu fiquei com problemas. Na realidade, o CID, que o médico colocou lá, foi estresse pós-traumático. O ciclista Marcos também aparece rapidamente nestas imagens, no momento em que o motorista avança sobre o grupo.
E foi aí que eu olhei para trás e eu vi gente voando por cima do carro. E aí eu pensei, bom, tem que sair daqui. Só que eu acordei no chão. Graças a Deus que ninguém, que foram lesões leves e danos materiais. Graças a Deus. Estou nem preocupado com o meu carro, é isso aí, entendeu? Graças a Deus que não aconteceu nada pior. Segundo o Ministério Público, Ricardo Neis tem um histórico de infrações no trânsito. São 5 multas em 2 anos, entre elas por dirigir na calçada e ultrapassar na contramão. Na vida pessoal, Ricardo foi acusado pela ex-namorada de tentar agredi-la com uma machadinha e um facão dentro do carro em junho do ano passado, mas a denúncia não virou processo. O promotor acredita que um homem com o perfil de Ricardo não deveria estar em liberdade. Ele sabe que está com um carro altamente potente, motor potente, atuando contra ciclistas, né, em veículos mais fracos e mais expostos. Ele tinha plena ciência de que aquela ação ele podia matar as pessoas. Essa é a acusação inicial. Você sente um remorso na hora que o senhor está claro que eu pensei muito nisso, né? Assim, claro que isso que você está colocando, eu me pergunto se realmente, será que eu avaliei certo no momento? Naquele momento, eu realmente penso nisso.